Olá, boa tarde. Eu venho aqui nesse vídeo compartilhar mais algumas reflexões. E a reflexão dessa tarde é nesse vídeo, que você pode assistir esse vídeo de manhã ou à noite, mas agora é boa tarde para você que está assistindo à tarde. E o tema será: Enquanto não quero, eu decido. Às vezes eu quero trazer um vídeo aqui, dar muitos detalhes, e aí eu quero estudar para trazer versículos. Só que às vezes é bom a gente pensar e gravar, porque a gente vai adiando e é algo que pode ajudar outras pessoas, como tem ajudado a pessoa que está tendo a experiência. Então, eu estava no meu trabalho ontem de manhã e falei, vou chegar em casa, vou gravar um vídeo. E ontem eu não gravei. Aí acabei um atendimento, falei, vou gravar o vídeo agora. Ia lá fazer um café, falei, não, antes de fazer o café eu vou gravar um vídeo. E esse vídeo é para falar para você, mulher, esposa, na verdade, de modo geral, em todas as áreas que a gente precisa ter uma atitude, só que a gente não quer ter. E às vezes é necessário, enquanto a gente não quer, a gente decidir. Porque se for esperar a nossa vontade, eu quero agora, eu entendi, pode demorar muito, às vezes nem chegar. Então eu quero passar a minha experiência. Ontem lavando, lá no meu trabalho, lavando a vasilha, lá pensei, gente, é isso. Sabe quando você está trabalhando e você está pensando na sua vida o que você pode fazer de melhor para melhorar a sua vida? Só que, na verdade, quando a gente pensa na maioria das vezes, é pensando o que o outro pode fazer para te agradar. Só que eu quero te convidar nesse vídeo a esquecer o outro. É o que você pode fazer, ou o que você decide fazer. O que você observe que se você mudasse o seu comportamento, muitas coisas melhorariam. E aí, pensando na palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que a mulher ela precisa ser submissa. E é sempre muito polêmico, e a gente assim, mas eu sou submissa. A gente sempre acha que é submissa, né? Mas eu sou submissa ao meu marido, eu respeito, eu elogio. E às vezes você se pega, tipo assim, eu não sou tão submissa assim quanto eu imagino. Ou eu não sou tão boa assim como eu penso que eu sou. Então, assim, é uma reflexão para olhar para dentro de você, mulher, esposa, que às vezes você acha que é uma excelente esposa porque dá conta de cuidar dos filhos, dá conta de cuidar da casa, às vezes trabalha fora, mas na hora de esperar seu esposo tomar uma decisão, você vai lá e toma na frente, porque você é independente financeiramente, você é bem resolvida, você não tem dificuldade de ir lá resolver alguma questão, e aí você acaba passando na frente do seu esposo. E você acaba tomando decisões que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E esse edificar é dar honra ao seu marido para resolver as coisas. Mas então eu vou ficar de braços cruzados? Não. Mas você tem que fazer as coisas de comum acordo com o seu esposo. Mas meu esposo ele não concorda. Então não faça. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós queremos obedecer a palavra de Deus como ela nos ensina, nós precisamos entender que ainda que a gente queira algo de melhor para a família, mas o marido não concorda, nós temos que orar, nós temos que ir buscar ao Senhor, nós temos que buscar no dono do casamento. E quem é o dono do casamento? É o homem, é a mulher? Não, é Deus. Quem que instituiu o casamento? Foi Deus. O marido foi você que escolheu. Homem, a mulher, a esposa, foi você que escolheu. Mas é dentro de uma instituição criada por Deus. Então, se está acontecendo algo no seu casamento que você não está de acordo e você julga que está com a verdade, com a razão, se o seu esposo, a sua esposa não concorda, onde você tem que ir? Se você já conversou, se você já expôs a sua visão daquela situação. É ir para o dono do casamento, para o dono de vocês. Quem é o dono de vocês? É Deus. E pode não ser tão simples, pode não se resolver tão rápido, mas quando você decide algo é muito mais fácil. Então, que eu sempre digo? Para as mulheres que estão acostumadas a serem lideradas, comandadas, que cresceram num ambiente onde o pai resolvia tudo e essa criança não tinha que resolver nada, essa criança era cuidada, é muito mais fácil ser submissa.
Mas pega uma mulher que na infância ela resolvia problemas, ela brigava com os outros por causa do pai, ou seja, defendia o pai, defendia os irmãos. Tinha uma cerca caindo, a mulher ia lá, a menina ia lá e arrumava. Tinha uma fiação descascando, a menina ia lá, terminava de descascar e colocava uma fita isolante. Uma menina que trabalhava na casa dos outros, que se defendia. E aí vem para um casamento onde tem que esperar o esposo falar, não, eu concordo. É muito mais difícil. Só que é necessário. Porque às vezes você, mulher, está esperando do seu marido algo que você está impedindo ele de fazer. Às vezes você quer que o seu esposo passe por uma porta que você está fixada no meio dessa porta e você não deixa ele passar por ela. Como assim? Vou ser muito clara. Às vezes você quer que seu marido mude as atitudes, mude o comportamento. Quando você não espera o tempo dele, você vai lá e faz. E aí você diz, mas aí ele não vai fazer. Se você não fizer, ele vai precisar fazer. Ah, mas ele vai demorar, mas ele vai fazer. E você está ouvindo essas palavras de alguém que decidiu que vai mudar. Eu quero? Não, não quero. Porque os meus vídeos, qualquer vídeo que você assistir, você vai ver sinceridade. Você pode não concordar com o que eu digo, mas todas as vezes que eu vier gravar um vídeo, eu estou sendo sincera com a vida que eu levo. Então, jamais vou vir aqui gravar um vídeo, falar de algo que eu não esteja vivendo. Então, para eu te dizer isso nesse vídeo, eu tenho que ser sincera, porque não adianta eu fingir para você. Porque o que mais importa eu agradar é o meu Deus, e Ele sabe que se eu estiver mentindo. Então, se eu vier aqui hoje falar, é maravilhoso ser submissa, e que, deixa meu esposo fazer o que ele quiser, no tempo dele, tá tudo bem, não está. E por isso esse tema, enquanto eu não quero, eu decido. Enquanto eu não quero ter que esperar o tempo dele de fazer as coisas, eu decido esperar por causa dele? Não, por causa da palavra de Deus, por causa do Senhor. Ele há de nos honrar. Mas como é que Deus vai nos honrar se nós não estamos honrando devidamente ao marido? Eu sempre respeito meu esposo, a gente sempre conversa, mas tem situações que ele fala, eu não vou fazer. E muitas das vezes eu bati de frente, tentava convencer, às vezes conseguia, às vezes não. Só que eu entendi que a maioria das vezes que ele disse sim para mim, foram as vezes que a gente quebrou a cara junto. Então, o que eu entendi? Por causa da minha precipitação, eu quero cobrar dele algo que ele ainda não está preparado. Então, eu quero trazer para você, mulher, esposa, ou às vezes alguma área que você está querendo fazer, que você precisa, mas você não quer. Então, toma decisão. Eu não quero, mas biblicamente é o correto. Então, eu tomo a decisão de fazer. E aí, eu perdi o foco aqui, mas eu vou falando, às vezes eu consigo lembrar. Então, esse vídeo é para falar sobre isso. Nós, mulheres, precisamos voltar a falar mais daquilo que a Bíblia diz. Por quê? O que mais tem na internet, no meio que a gente convive, são mulheres que fazem o que querem porque recebem salário, são bem-sucedidas, são bem resolvidas e vai deixando o marido de lado. Então, nós precisamos voltar ao que a Bíblia diz sem ter vergonha. É dizer meu marido que manda, porque meu esposo é quem dá as ordens aqui. Só que eu estou sempre tentando ir na frente, eu estou tentando resolver as coisas e eu firo a mim mesmo, porque eu não quero ser essa mulher. Eu volto a dizer, essa mulher de 42 anos hoje que fica resolvendo tudo é porque ela não teve um pai que resolvia para ela. Essa mulher de 42 anos hoje que quer tomar decisões rapidamente, é porque sabia que ninguém ia resolver os problemas. Eu tinha que ir lá e fazer, eu tinha que ir lá e brigar pelos meus direitos, porque eu não tinha um pai e uma mãe para me defender. Só que hoje, além do meu esposo e acima, eu tenho Deus. Eu entendi que Deus sempre esteve por ali. Só que se eu entendo hoje que Deus é quem me justifica, é Deus quem cuida de mim, e depois eu tenho meu marido que é responsável por mim, eu vou continuar sendo aquela menina que fala, não, eu vou lá e vou resolver, eu vou lá e vou comprar, porque eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, mesmo que o meu esposo não concorde, eu vou lá e vou comprar. E aí a gente acaba não dando ouvidos a quem de fato a gente precisa dar ouvidos. Ah, Rose, mas se o meu marido não tiver sabedoria? Ora ao Senhor.
E melhor que eu estava tendo uma ideia muito legal. Nós precisamos orar e jejuar pelos nossos maridos. Tem pessoas que não fazem questão de jejuar, tá tudo bem, é de acordo com a sua maneira. Não, eu vou só orar. Amém. Mas começa a orar pelo seu esposo, o que você espera do seu esposo biblicamente. Aqui nós não estamos falando de ilusão, de filme romântico. A gente está falando de uma realidade onde um homem e uma mulher se casam e vão morar juntos, vindo de famílias totalmente diferentes. Mas nós temos um respaldo. E o respaldo não é filme romântico. O respaldo é a Bíblia. Biblicamente, o que seu esposo não está sendo? O que ele não está cumprindo biblicamente? Ore ao Senhor, fala, Senhor, meu esposo, eu estou esperando isso dele, eu vou orar para que o Senhor trabalhe na vida dele, para que o Senhor o desperte, para que ele seja bem sucedido espiritualmente, financeiramente, que ele se liberte desses temores, desses traumas do passado, porque assim como nós viemos para o casamento com traumas, o nosso marido também vem com traumas, com medos, com fragilidades, e eles precisam ser o cabeça, os líderes da casa, e isso para eles é muito confuso quando essa mulher fala, você tem que ser o cabeça da casa, mas a mulher vai lá e resolve as coisas. A mulher bem resolvida, isso acaba atrapalhando. Então, eu até gravei um vídeo falando que eu preciso aprender a ser mais mansa, mais meiga, eu não lembro bem a palavra. E num culto das mulheres que teve no sábado passado, a pregadora ela falou sobre isso. A mulher ela precisa ter docilidade. E aí, como é que você pega uma menina que cresceu na brutalidade? A palavra. A palavra nos molda, a palavra nos transforma. Então eu quero te convidar, mulher, a fazer parte desse grupo, dessa equipe, dessa nova geração de entender que nós não precisamos ser como aquelas mulheres do passado que eram escravizadas por maridos que traíam e que elas iam tendo muitos filhos e o marido traindo ficava com outras mulheres, voltava para dentro de casa, as mulheres sofriam. Não é isso que eu estou te convidando para viver, não. Eu estou te convidando para viver uma vida bíblica. E o que é uma vida bíblica? É não conformar com este mundo, onde as mulheres vão e ganham mais do que o marido e querem mandar em suas casas, ou não querem esperar o tempo do marido, sendo que a Bíblia diz que ele é o cabeça. Então eu quero te convidar para fazer parte de uma equipe, de um grupo que está decidida a eu não quero, e enquanto eu não quero, eu decido ser a mulher bíblica. A mulher bíblica que é submissa ao marido. Mas esse marido, ele não é o que a Bíblia diz, ele não se entrega à sua esposa como Cristo se entregou à igreja. Mas se nós orarmos e se nós decidirmos, mesmo sem querer, porque a gente não quer ser submissa a alguém que está fazendo algo contrário àquilo que a gente quer. Vamos ser sinceros. A gente quer ser submissa a alguém que faz as nossas vontades e que a gente olha e fala, não é exatamente assim. Mas o nosso marido pode mudar quando nós mudarmos primeiro. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, que tal você começar a edificar a sua casa? Porque a Bíblia não diz que é o marido que edifica. E olha que o marido é forte, é o cabeça. É para liderar, mas quem edifica, quem mantém essa casa de pé e não derruba é a mulher. Eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento você já percebeu que o seu esposo ou o seu filho, ele fala alguma coisa que você está acostumado a falar na sua casa? Eu sempre brinco assim, eu não sou obrigada a nada. E aí teve um dia que o Arthur, de 4 anos, falou, eu não sou obrigada a nada. Alguma coisa que eu tava brincando com ele, falei, filho, não fica falando isso porque eu sei a hora certa de falar. Tipo assim, vou fazer um suco, eu não sou obrigada a nada. Tipo, então assim, eu trago essas brincadeiras pra dentro da minha casa, só que eu vejo eles falando a mesma coisa e outras coisas que eu não tô lembrando agora, mas às vezes o meu esposo fala algo pros meninos que às vezes eu falo. Então eu observo que se na brincadeira eles me imitam, por que eu não posso edificar a minha casa sendo essa mulher submissa que vai direcioná-los, que vai impulsioná-los sem mandar, mas vai ter um comando ali espiritual, porque a Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa. Então começa a partir de hoje para você que entende que é necessário ter essa mudança na sua vida, na sua família. Se você quer ser a mulher bíblica que eu estou te dizendo, não porque eu quero ser submissa, mas porque eu decidi ser submissa, eu quero te convidar
E interessante que eu sempre escuto meu esposo, que eu sempre, mesmo quando ele fala que não, eu ficando com raiva, eu entendo isso, só que eu quero fazer diferente. Ontem veio um estalo que eu tô fazendo errado, que eu não é que eu concordo com ele, mas eu aceito, mas eu fico brava. Eu decidi que eu não vou ficar brava. O que ele decidir fazer, eu vou apoiar através da minha oração. Eu vou orar para que o Senhor o instrua, para que ele seja o homem bíblico que a Bíblia diz, o homem que se entrega para sua esposa, um homem que está decidido a morrer para manter a sua família protegida. E cabe a nós interceder por eles. Cabe a nós, enquanto nós esperamos neste caminho de mudança, nós oferecemos para o nosso marido tranquilidade. É fácil? Não é. Não é fácil, mas nós temos a instrução na palavra do Senhor. Nós vamos aprender lá em Provérbios como a mulher deve se portar. Nós vamos aprender que nós precisamos ser mansas. Aí volto a dizer como ser mansas. A gente tem uma vida de briga, uma vida, uma infância que você cresceu entendendo assim, se eu não brigar pelos meus direitos, ninguém vai me respeitar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você parar de brigar pelos seus direitos e começar a clamar ao Senhor e fazer o que a Bíblia te orienta, as coisas vão mudar. Mesmo parecendo que você está perdendo. Mas entenda bem, se você fizer o que a Bíblia manda você, mulher, fazer, ainda que o seu marido demore para despertar, mas ele há de despertar. E ainda que ele não desperte nunca, o Senhor vai cobrar dele. Então, entre cobrar da gente que está errando também, mas ele não faz, então eu também não vou fazer. O Senhor vai cobrar dos dois. Então, é melhor que ele não cobre de ninguém. Mas se tiver que cobrar por causa de um coração duro, que cobre do outro. Mas você que está assistindo esse vídeo, procure mudar, transformar sua mente pela renovação do seu entendimento. Então, você entendeu qual é o comportamento da mulher? Vai mudando. E se você tiver interesse, a gente faz um grupo, a gente fala da palavra, qual é a responsabilidade da mulher no casamento. Eu tenho isso muito forte no meu coração. A família é a melhor coisa que nós temos na nossa vida. Não é a profissão que você ganha 10 mil, não é. Eu fiz esse curso e a probabilidade de eu ganhar muito mais, ela é muito grande, vai depender de mim. Só que eu entendi que não tem valor financeiro que vai me trazer a felicidade que a minha família traz. Eu fico até emocionada. Eu amo meu esposo, eu amo meus filhos, eu amo a minha casa. Então, ainda que eu consiga trabalhar, falar, eu vou resolver as minhas coisas, eu vou comprar o que eu quero, mas se o meu esposo não estiver caminhando comigo, nenhuma compra, nenhum salário no final do mês de 10 mil, de 5 mil, não vai me fazer feliz. Porque o que me faz feliz é a presença do Senhor e a minha família. Mas se eu tenho a presença do Senhor, eu tenho que obedecer os princípios. Não tem como eu obedecer ao Senhor, quebrar princípios dentro da minha casa para ser feliz com as coisas que eu quero. Então, se aquilo que eu quero não é o melhor para mim, biblicamente, se eu vou quebrar princípios para ter o que eu quero, eu decido ser submissa. Eu decido ser a esposa que a Bíblia diz. Não é o que o mundo está impondo, é o que a Bíblia diz. E quando nós obedecemos o que a Bíblia diz, nós vamos nos dar bem, porque quem direcionou a Bíblia, direcionou os homens para escrever a Bíblia, foi o mesmo que nos criou. Ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos, do que nós mesmos. Então, se nós obedecermos os princípios, não quebrarmos princípios, nós teremos paz em meio à guerra. Como disse Jesus, que a paz que excede todo entendimento. Então, eu desejo para você essa paz que excede todo entendimento. E ainda que você não queira fazer algo, mas você decida fazer, biblicamente falando, obedecendo os princípios. E se você tiver interesse, você me procura, a gente monta um grupo pequeno e a gente fala sobre o casamento. Mas é preciso se comprometer a fazer o que a Bíblia diz. Eu acho que chegou um tempo de nós nos levantarmos, nos posicionarmos para ser a mulher submissa com muito orgulho e melhor, orar para que os nossos maridos sejam esse homem que a Bíblia diz, o homem que é capaz de se entregar pela esposa, porque Jesus se entregou para a igreja.
Se você estiver sendo uma igreja, a igreja de Cristo, sendo obediente, você vai entender que o seu marido ele está se sacrificando para que você esteja bem. Se você estiver bem, automaticamente ele vai estar feliz, porque ele vai entender que ele fez o melhor. Assim como Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós. Ele morreu independente de quantas pessoas iriam se salvar. Ele morreu para que todos tenham o direito da salvação. Mas cabe a nós decidirmos ser salvos ou não. E Jesus morreu por nós. E cada homem, cada mulher, cada jovem que decide ser salvo, no sentido de aceitar, ser convencido pelo Espírito Santo e servir ao Senhor Jesus, é uma prova de que valeu a pena ele morrer naquela cruz. Então, todo o sacrifício que seu esposo faz de sair para trabalhar, de ser responsável pela casa, ainda que você ajude-o nas finanças, mas a responsabilidade é do seu marido. E quando você se torna essa mulher que a Bíblia diz, ele vai olhar para você, mulher, ele vai ter orgulho de ser seu esposo. E ele vai desejar fazer mais, ele vai desejar ser melhor para que você seja mais feliz. Então, se você quer ser feliz no seu casamento, mulher, ore para o seu esposo, para que ele seja o homem que a Bíblia diz. Mas antes, seja você o que a Bíblia diz que você precisa ser. Enquanto não quero, eu decido ser. Tá bom? Fica com essa dica.